Você sabia que as suas interações nas redes sociais podem revelar muito sobre você? Perfil psicológico, orientação sexual, desejos, interesses e muito mais. E não adianta adotar um comportamento cuidadoso, isso não vai fazer a menor diferença. E também não adianta excluir a sua conta nas redes sociais. Oi, eu sou João Carlos Caribé, cientista da informação e divulgador científico. E este é o canal Vida Conectada, onde eu falo das relações sociais mediadas pela tecnologia. Suas interações com as redes sociais podem revelar muito sobre você. Perfil psicológico, orientação sexual, interesse social, interesse político, seu padrão social, seu padrão de renda, onde você mora, estuda ou trabalha, onde é que você dorme, com quem você divide a sua habitação. E inclusive dá para saber se você tem um caso ou não extraconjugal, por exemplo, enfim, dá para saber muita coisa. Porque o tempo todo as redes sociais estão trabalhando para inferir mais e mais informações sobre o indivíduo. Agora, como é que isso é possível? E por que nem mesmo adotando um comportamento cuidadoso ou apagando as minhas contas nas redes sociais, essas informações são apagadas? Isso é um assunto complexo e eu vou tentar explicar para você da melhor forma possível nesse vídeo. Primeiro vamos entender o que é um perfil psicológico ou um perfil psicotécnico. Se você já fez na sua vida algum teste de QI, um teste vocacional ou um psicotécnico, você deve ter percebido que você usando um formulário com perguntas elaboradas especificamente, respondidas dentro de um tempo específico, podem dizer muito sobre você. Isso é a área da psicologia chamada psicometria, que utiliza matemática e estatística para poder definir esses perfis. Existem basicamente dois modelos de perfil psicométrico. O Ocean, ou no português Ashian, né? E o perfil Myers-Briggs. O Myers-Briggs é baseado em Jung, mas o mais utilizado pelas redes sociais é justamente o de 5 fatores, ou perfil Ocean, ou Ashian. O modelo de 5 fatores mede 5 traços de personalidade, e eu vou ter que colar porque os nomes são muito complexos. Abertura, conscienciosidade, extroversão, agradabilidade e neuroticismo. Abertura significa curiosidade, abertura para experiências e média inteligência e imaginação. Indivíduos com índices elevados de abertura são criativos, inteligentes e com grande interesse por conhecimento. Conscienciosidade significa responsabilidade, organização e perseverança. Indivíduos com índices elevados de conscienciosidade tendem a ser grandes realizadores, planejadores, confiáveis e dedicados. Extroversão é mais fácil, né? Extroversão significa extroversão, uma pessoa amigável, assertiva, né? São pessoas que possuem grande capacidade de comunicação, interação, são comunicativos e agregadores. Agradabilidade significa cooperatividade, prestabilidade e carinho. Indivíduos com índices elevados de agradabilidade costumam ser otimistas e confiar nos outros. O neuroticismo é um índice negativo, significa ser ansioso, inseguro e sensível. Indivíduos com pontuação elevada em neurocientismo tendem a ser mal-humorados, ansiosos e facilmente inclinados a experimentar emoções negativas. Agora, é importante você compreender que o seu perfil psicométrico é uma junção desses 5 fatores, ou seja, você pode ter um pouco de cada um deles e uma tendência de ter mais em algum outro. E essa combinação é que geralmente dá o seu perfil psicométrico, que é único, é exclusivo. Se você tiver curiosidade, aqui embaixo na descrição tem alguns links para testes psicométricos que você pode fazer com facilidade. Bom, agora que você sabe o que é um teste psicométrico, você deve estar se perguntando assim, bom, mas e como é que as redes sociais fazem esses testes psicométricos, né? Hoje em dia, o principal combustível das redes sociais são dados, muitos dados. Não é por menos que se usa a expressão Big Data para delimitar a área da tecnologia da informação que estuda justamente essas massas enormes de dados. E eu não estou falando de dados pessoais, não, nem identidade, CPF, telefone, nascimento, emprego e outros dados desse tipo. Se precisarem, esses dados estão disponíveis, por exemplo, no Serasa, que hoje é uma empresa da Experian, que é um grupo americano. Naquele escândalo da Cambridge Analytica, por exemplo, eles compraram aqui no Brasil
esse cadastro do Serasa e cruzaram com os modelos matemáticos que eles tinham dos perfis psicométricos dos potenciais eleitores aqui no Brasil. Você tem uma ideia de como é que a coisa funciona. Mas como é que isso funciona? Ou seja, como é que as redes sociais conseguem inferir esses dados, né? É uma curiosidade de muita gente. Bom, vamos fazer o seguinte, sabe aqueles filmes de policial que envolvem investigação? Tem sempre algum detetive esquisito lá que vasculha o lixo do suspeito, né? Em busca de um resíduo, uma ponta de cigarro, um pacote de bala de papel que vai indicar alguma pista significativa para a investigação. Por acaso, no caso do Big Data, justamente os dados mais importantes são esses dados, ou seja, é o seu lixo digital, é o seu rastro digital, ou seja, é a hora que você clica, é a hora que você curte, você rola a tela para cima, rola a tela para baixo, você compartilha, você digita um comentário e não manda, você digita um comentário e manda, você digita um comentário e apaga, entendeu? Você manda uma reação, né? E todo tipo de interação que você faz nas redes sociais é que diz muito sobre você. É exatamente aí que está o segredo das coisas. Esse suposto lixo digital é o que a Shoshana Zuboff, que cunhou o estudo do capitalismo de vigilância, chama de data exhaust, que é traduzido como resíduos de dados, assim. Então, são justamente esses dados residuais que são os mais importantes e os mais valiosos. E justamente os que a gente dá menos importância, né? Como eu falei, quando você entra numa rede social, você faz uma interação com as postagens dessa rede social, rola para cima, rola para baixo, curte, compartilha, enfim. E os algoritmos das redes sociais estão analisando todas essas informações que você manda para ele e comparando com outros padrões, enfim. E com isso ele vai inferindo os padrões sociais, socioeconômicos, orientação sexual, interesses e tudo mais. Esses dados são basicamente inferidos, ou seja, são inferidos com base no Big Data, com base em comparação de grandes massas de dados que são modeladas e que formam, por exemplo, o perfil psicométrico. E aí você deve estar imaginando, então, que tem que ter muitas interações para definir um perfil psicométrico, não é verdade? Não, não precisa. Na verdade, assustadoramente, precisa de muito pouco. Precisa de muito pouco porque já foi feito muito trabalho para poder inferir essas informações. E é o que eu vou explicar agora. O Instituto de Psicometria da Universidade de Cambridge concluiu, através de um estudo publicado, inclusive tem um link desse estudo aqui na descrição, que analisando apenas 10 likes, não são 10 mil, 10 likes no Facebook, é possível conhecer o indivíduo melhor do que seus colegas de trabalho. Analisando 70 likes, é possível conhecer melhor do que os seus amigos, pessoas que coabitam a sua casa. Em torno de 140 likes é melhor do que seus familiares, seus pais, sua mãe, seu irmão. E pouco mais de 300 likes, ele vai te conhecer melhor do que a sua esposa, ou seu marido, seu companheiro de vida. E a partir daí, meu amigo, ele conhece você mais do que você mesmo. Se você observar o gráfico que aparece na tela, você vai ver que ela tem 5 linhas, mais ou menos, e uma linha média no meio. Essas 5 linhas são as 5 linhas do perfil de 5 fatores, do Ocean, ou do Ashen, né? E a média desse perfil. Na verdade, esse gráfico mostra exatamente as conclusões que foram chegadas pelo Instituto de Psicometria da Universidade de Cambridge, né? O pessoal desse instituto fez o seguinte, como é que eles chegaram a isso? Eles fizeram mais de 90 mil testes psicométricos tradicionais, aquele no papel ou pela internet, como que vocês fazem clicando aqui no link da descrição. 90 mil. Depois que ele fez esses 90 mil testes, ele pegou esses testes desses voluntários e pediu para que esses voluntários conectassem suas redes sociais com um aplicativo que a própria Universidade de Cambridge desenvolveu. Esse aplicativo faria o quê? Ele faria uma busca dentro do Facebook, por exemplo, ou dentro do Twitter, ou dentro do LinkedIn, e essa busca ia criando padrões de interações, de curte, de like, de grupos, enfim.
e comparando com o resultado do teste psicométrico e comparando com outras pessoas. No fim das contas, ele faz uma análise matemática que não é mais ou menos compreensível por um ser humano, como eu vou falar mais adiante, e essa análise matemática, ela te dá realmente uma ideia do perfil psicométrico a partir de poucas interações. Porque a modelagem de dados é muito mais precisa do que, por exemplo, uma estatística, né? Uma estatística você precisa de 2, 3 mil informações para poder analisar uma população inteira. E uma modelagem de dados é coisa de milhões, bilhões de pessoas interagindo com uma rede social para produzir cada vez mais dados e precisos, né? Você vê que, por exemplo, foram 90 mil testes para poder conseguir ter mais ou menos o início do processo de análise de perfil psicométrico pela rede social. Esse processo de modelagem de dados, ele pega os resultados de um indivíduo e compara com outro, e com outro, e com outro, usando o que chama-se homofilia, que significa que são juntos, os iguais se comparam, os iguais são semelhantes. As categorias em que a homofilia ocorre podem ter, por exemplo, idade, gênero, classe, função organizacional e outras coisas mais. E como eu falei, a precisão da modelagem de dados é tão grande que a Jennifer Goldbeck, uma outra pesquisadora, ela bota a mão no fogo na carreira dela para analisar qualquer perfil, qualquer informação de qualquer pessoa usando esse tipo de dados, ou seja, usando os dados modelados que ela tem. E você não fica acreditando que esses resultados são, digamos assim, humanamente compreensíveis. Veja bem como é que funciona a coisa. A modelagem de dados, ou seja, essa análise pelo Big Data não é igual ao humano, né? As pessoas às vezes ficam, não vou entrar nessa rede social, nesse grupo, por isso ou por aquilo, porque vai pegar mal e tal, mas não é assim que a coisa funciona. Tanto que tem uma palestra do TED, da Jennifer Goldbeck, que ela mostra, em determinado momento, essas batatinhas esquisitas aí que você está vendo na tela. E pergunta assim, bom, as pessoas que curtem a página dessas batatinhas na Facebook, elas têm uma característica em comum. Que característica é essa? Obviamente que a plateia ficou sem saber o que dizer, e depois ela falou assim, é porque 95% das pessoas que curtem essa batatinha, essa página da batatinha, são pessoas extremamente inteligentes. Você deve estar se perguntando então, qual é a relação das batatinhas com a pessoa ter um QI elevado? Qual é a lógica nisso tudo? É uma lógica de modelagem. E aí você percebe que a maioria dos departamentos de recursos humanos nas empresas por aí afora estão completamente enganados. Quando eles julgam a pessoa porque ela curte uma página, sei lá, eu odeio a segunda-feira, sextou, eu bebo até cair. Na verdade, essas páginas são relativamente insignificantes nesse modelo estatístico. A pessoa pode muito bem curtir uma dessas páginas de farra ou de curtição e não tem nenhuma relação com isso. Ou seja, a avaliação é não humana, é uma avaliação estatística e, logicamente, baseada em modelagem. Então, se a pessoa curte aquela batatinha, ela tem 95% de chance de ser uma pessoa de QI elevado. Se você compara aquela outra curtida com uma outra curtida em uma outra página específica, você pode ter um acréscimo ou uma redução nessa probabilidade da pessoa curtir. Só que isso é feito a partir da modelagem muito rápido. O algoritmo da rede social faz isso de uma forma muito rápida e muito precisa, de modo que ele consegue levantar o seu perfil de uma forma muito rápida. Como você pode perceber, a modelagem pela inteligência artificial não segue essa lógica humana, mas possui sua própria lógica, que a princípio é despojada de vieses e preconceito, mas tem a capacidade de inferir novas características a partir da conjunção de características já modeladas e confirmadas de forma infinita, com base em nossos rastros digitais. E quando eu falo que a inteligência artificial a princípio é despojada de vieses e preconceitos, é porque ela pode adquirir vieses e preconceitos em 3 momentos: na codificação, no treinamento e no uso. Ou seja, podemos, por exemplo, contaminar nossos dados nas redes sociais com comportamentos totalmente aleatórios e controversos. E esta é, inclusive, uma estratégia boa para bagunçar as informações que as redes sociais têm de nós mesmos
e, tipo assim, aniquilar o nosso duplo digital, que você já vai saber o que significa isso. Mas antes de seguir, deixa eu te falar uma outra coisa. Você deve estar se perguntando assim, tá, mas eu consigo inferir o perfil psicométrico, mas também consigo inferir várias outras coisas através desse tipo de comparação. Mas, por exemplo, como é que ele vai saber onde eu durmo, onde eu moro, onde eu estudo, onde eu trabalho? É muito fácil e muito simples. Se você considerar que o aplicativo do Facebook tem acesso a 42 sensores e funções do seu smartphone, é muito fácil ele acessar, por exemplo, o GPS e perceber que você está parado naquele lugar em determinado período do dia e com determinada frequência. Então, ele sabe que você fica parado naquele lugar todos os dias de noite, ao longo da noite, ele vai presumir que ali é onde você mora. Se você vai parar todos os dias, de segunda a sexta, num lugar específico, ele pode inferir que é ali que você trabalha ou ali que você estuda. Agora, se ele inferir, por exemplo, que você passa 3, 4 dias da semana num determinado lugar, mas também você passa determinados momentos da noite em outro lugar, ele pode começar a entender que você tem um caso extraconjugal, por exemplo. Então, com base no seu GPS, ele consegue analisar isso. E cruzando todas as informações que ele tem, todos os dados que ele tem, ele pode inferir coisas assim assustadoras a seu respeito. Mas eu não podia terminar esse vídeo sem tirar uma última dúvida. Eu acho que você vai querer saber por que eu digo que nem apagando sua conta das redes sociais você terá a sua privacidade de volta. Katarzyna Szymielewicz, presidente do Panopticon Foundation, ela escreveu um artigo, publicou um texto, e eu traduzi com a autorização dela, obviamente, e publiquei no meu site, o link está aqui embaixo na descrição, onde ela fala que os nossos dados têm 3 camadas e a gente só tem controle sobre a primeira. A primeira camada é justamente a camada de dados que a gente produz, né? Aqueles dados das nossas interações. A segunda camada é a camada em que as redes sociais pegam nossos dados que a gente produziu e modelam aqueles dados e comparam aqueles modelos com outros modelos. E a terceira camada é justamente essa, onde ele constrói esses perfis e tudo mais. Então, se a gente apagar nas redes sociais, a gente vai apagar quem? Só os primeiros dados, os dados de baixo. O nosso modelo, e o nosso modelo comparando com os demais modelos, vai continuar existindo. Não tem nem como apagar isso na rede social. Então, esse modelo que ela chama, essa modelagem que ela chama de duplo digital. Ou seja, nós temos uma cópia nossa dentro da rede social, uma cópia, digamos, com comportamentos, uma cópia com interesses, gostos, perfil psicométrico, digital, tecnicamente, é um modelo digital de nós mesmos dentro das redes sociais. Eu acho que está ficando muito Black Mirror isso aqui, mas a coisa funciona mais ou menos assim mesmo. Ou seja, a rede social, o Facebook ou demais redes sociais, elas realmente vão criando, com base nos seus dados, cada vez mais preciso, tanto que aquele filme, né, que teve a gente teve até uma live aqui no canal sobre esse filme, ele mostra realmente o perfil do cara sendo cada vez mais aperfeiçoado, a ponto de se tornar o duplo digital. E a partir desse momento, a própria rede social vai te oferecendo conteúdo cada vez mais adequado, o que ela acha adequado ao seu interesse. Eu fecho esse vídeo com uma frase. Hoje em dia está cada vez mais impossível fingir ser quem não somos, pelo menos para as redes sociais. Espero que tenha gostado, curte o vídeo, compartilha e até o próximo.